E a estrela do vídeo de hoje é uma belíssima de uma GE que tem alguns detalhes que me encantam, que me chamam a atenção e assim, baseado na raridade dessa máquina, ela é digna de fazer parte da coleção. Essa daqui é uma GE 10 quilos, uma das primeiras máquinas da GE comercializadas aqui no Brasil. E que por alguns motivos que eu vou contar no decorrer do vídeo, ela foi uma máquina assim bem rara, né? Não vendeu tanto quanto outras importadas, como por exemplo a supercapacidade, que também já é meio difícil de achar. Bom, enfim, essa máquina aqui é uma máquina importada, mas apesar disso ela tem o painel em português, que é algo que me chama muita atenção, que faz parte do charme dela para mim. Tem esses botões diferentes aqui que ele tem tipo como se fosse um anel de borracha aqui nessa parte. Daí dá a impressão de que isso daqui é uma tampinha que solta, mas não, é só um anel de borracha, né? Pra dar acabamento no botão. Essa é a famosa GE de mecânica Olímpia, no México, né? E eu acho que principalmente no México. Assim, alguns outros países também que essas máquinas aqui fizeram muito sucesso. Eles chamam elas de mecânica Olímpia. As instruções também são em português, muito bem traduzidas. Tomara que alguém me atenda se eu ligar nesse saque aí da GE. Brincadeiras à parte. Essa máquina aqui ela foi comercializada aqui no Brasil, como eu comentei, ela é importada. E ela foi comercializada aqui, eu creio que no final dos anos 90. Tem um, tem um vídeo do Shop Tour que mostra o preço de algumas coisas na Fast Shop, na loja Fast Shop. E do lado de uma Top 8 aparece uma máquina dessa daqui, exatamente o mesmo modelo. Isso era em 98. Então, eu não sei até quando essa máquina foi comercializada aqui. Eu sei que antes dela, tipo, antes de 98, eu já tinha. Já vendiam algumas máquinas da GE aqui no Brasil, só que eram com painel em inglês. Algumas iguais a essa daqui, e um pouco antes tinha a GE Filter Flow. GE Filter Flow, por sinal, até que vendeu bastante. Bom, e diferente das outras com painel em inglês que eram importadas dos Estados Unidos, essa daqui ela é importada do México. Alguns detalhes que evidenciam isso são esses botões aqui, que são característicos das GE mexicana. E esse detalhe aqui próximo do puxador da tampa, que ele é maior, ele é mais arredondado, enquanto que na GE americana ele é um pouquinho mais discreto, um pouco menor. Outra característica disso da GE mexicana é o gabinete dela. Esse gabinete aqui, se você compara uma GE Filter Flow, o gabinete ele é bem parecido. A tampa dela fica na parte de trás. Enquanto que na GE americana a abertura, né, para ter acesso à parte mecânica da máquina é aqui na parte da frente. Ou também, não sei se as mexicanas depois de um tempo passaram a ter esse tipo de gabinete com abertura na frente, mas pelo que eu pesquisei, a grande maioria é esse gabinete aqui, semelhante ao da Filter Flow. E falar agora um pouquinho da tal da mecânica Olímpia dela. Por que tem esse nome eu não sei, mas é assim que se chama, então vamos chamar ela assim. Esse chassis aqui, né, a mecânica dessa máquina foi o que sucedeu ao chassis antiquado da GE Filter Flow. O sistema da GE Filter Flow era bem arcaico, por assim dizer, igual o da Brastemp Luxo, né, que nem, se você for pesquisar as raízes mesmo do projeto da Brastemp Luxo, eles datam da década de 40. E os projetos também da GE Filter Flow acho que datam dessa mesma época, década de 40, década de 50, quando aquelas máquinas ainda tinham aquele sistema que o cesto não tinha furos. E enfim, daí depois de um tempo passou a ter aquele sistema com pressostato comunzão. Mas era um sistema, eu acho que posso dizer, até relativamente ineficiente, porque aquela máquina tem um tanque enorme,
para compensar quando a máquina está desbalanceada, né, ter espaço para o cesto se mexer. E por isso, né, ela consome muito mais água. E fora que aquele sistema do tanque ser fixo, né, conforme o cesto vai raspando no tanque, vai abrindo o buraco. E fora outras questões, né, na parte mecânica, que nem a suspensão dela é bem esquisita, né, da GE Filter Flow. Ela tem umas roldanas com uma corda de aço lá. É um troço bem esquisito, né? Enfim, daí o que sucedeu esse sistema mecânico foi, acho que em 96, que a GE lançou essa mecânica aqui. E pode-se dizer que foi uma evolução tão grande, tão significativa quanto o lançamento da Mondial, né, em comparação com a Brastemp Luxo. Então pode-se dizer que essa GE foi quase uma Brastemp Mondial na linha da GE. É um sistema mecânico bem mais compacto, bem mais eficiente e com menos peças na teoria para reduzir custo. Mas a mecânica dela continua sendo uma mecânica analógica, ou seja, o motor girando para um lado ela vai agitar e girando para o outro lado ela vai engatar para centrifugar. Na verdade, eu acho que o que mais se assemelha a mecânica dessa máquina é a mecânica da Top 8. Ela também usa bomba elétrica, só que eu acho que a diferença primordial, por assim dizer, é que essa máquina aqui tem freio, né? O cesto, na teoria, não gira na lavagem. Falando um pouquinho mais dessa mecânica Olympia, ela tem o sistema dela de freio e engate para centrifugar, ele fica na parte externa da caixa, que nem na Top 8 fica tudo dentro da caixa de engrenagens. Já nessa máquina aqui, a parte do freio, né, a parte da mola que faz o engate, né, para centrifugar, que desacopla do freio, é tudo na parte externa. Então, na teoria, se desse problema em alguma dessas peças, não ia precisar desmontar a mecânica dela, tirar cesto, mexer com óleo, que faz uma bagunça danada. É algo bem prático do ponto de vista de manutenção. E esse sistema mecânico aqui ele ficou em linha acho que até meados de 2010 ou 2011. Eu acho que ele foi descontinuado um pouco antes no México, né, que essa máquina fez bastante sucesso, porque daí lá eles passaram a usar uma mecânica, né, um pouco antes de lançarem a mecânica das GE MAB, igual as que a gente teve aqui no Brasil, que foram fabricadas por muito tempo. Aquelas máquinas lá no México tiveram um sistema mecânico que era parecido com a mecânica Olympia, com essa mecânica analógica, porém a caixa de engrenagens já não tinha aquele sistema vai e vem, então a máquina tinha placa eletrônica para fazer o vai e vem do agitador. Quem tiver curiosidade, me manda aqui nos comentários, né? Daí eu passo o link dos vídeos onde aparece esse sistema mecânico para ver a diferença, né? É um sistema relativamente mais robusto do que o das GE MAB, aquele sistema mais recente, porque usa algumas peças mais robustas do sistema antigo. Enfim, podiam ter tentado lançar aquele sistema aqui no Brasil, acho que a durabilidade ia ser relativamente maior. Bom, mas deixa eu continuar contando mais algumas características dessas máquinas. Essa minha máquina aqui, ela é a GE de 10 kg, mas também tem um modelo de 8 kg, que o gabinete é mais compacto, ela não tem duas velocidades no motor. Apesar disso, né, os níveis de água, enxágue extra, o timer, é tudo a mesma coisa. Aquela lá também tem o cesto um pouquinho mais estreito, um agitador parecido com um agitador multifuncional. E como eu comentei, né, já em 98 você via essas máquinas à venda, porém a partir de 98 não sei até quando que elas permaneceram sendo comercializadas no Brasil. E o porquê que essa máquina não fez tanto sucesso, né, menos ainda do que a supercapacidade, porque ela era uma máquina fodida de cara. Um amigo meu me mandou fotos de uma revista de época onde aparecia essa máquina junto com outras da mesma época, e ela era a mais cara da turma, passava dos 1.200 e alguma coisa. Enquanto que a supercapacidade, mesmo sendo mais cara, ela custava 900 e alguma coisa. E a Top 8 era a mais barata da turma, que custava 700 e pouquinho. Não é à toa que a Top 8 vendeu bem mais. Mas enfim, tirando essa questão aí do preço, né,
Ela era uma máquina muito robusta, muito boa para a época dela. E acho que até para os dias de hoje, porque às vezes eu uso essa máquina aqui e o resultado do quesito limpeza é algo assim muito bom. Muita gente subestima as máquinas da GE mais por causa da durabilidade dela, que na verdade o único problema crônico que a GE tem é na parte mecânica, vazamento, rolamento e tal. Porque tirando isso, você pega uma GE na prática para usar, elas são muito eficientes, elas lavam muito bem a roupa, não moe a roupa, mesmo ela tendo aquela agitação lerda que você pensa, vixe, não vai limpar, não vai dar conta. Enfim, elas surpreendem. E com essa daqui não é diferente. Na teoria ela é até um pouco melhor porque essa mecânica dela que faz ela agitar bem rápido, quase como a supercapacidade. Tem um agitador dual bem bacaninha, bem eficiente. E eu ia comentar acho que mais alguma... Ah, eu vou aproveitar e falar do painel dela. Mostrar também esse painel aqui. Painel bonito tem que ser mostrado assim, tintim por tintim. Ela tem 4 níveis de água. Eu acho que assim, o único problema que eu tenho com essa GE é os níveis de água dela, que são bem mal escalonados. O baixo é até bem baixinho, o médio, e dá pouca diferença para o baixo. O alto é quase como se fosse o médio, e o super, ele não chega até aqui no topo do sexto, mas é o nível mais alto que tem. De resto, os outros 3 ali eu acho meio baixinho. Mas mesmo assim, é uma maravilha, né? Aqui o seletor de velocidades dela, né? Ele muda só a velocidade de agitação. Não muda a velocidade de centrifugação. E o seletor de enxágue extra, que no caso só tem no ciclo algodão. Vou mostrar também um pouquinho aqui desses desenhos dela que eu acho muito bonitinho. Ela tem aqui a inscrição de ligar e desligar no próprio dial. Eu acho meio feio, né? Ele podia ter vindo, sei lá, aqui no cantinho, em alguma outra parte aqui. Que se você tá meio cegueta, que nem eu, que sem óculos não enxergo muito bem. Dependendo de como você enxerga, ou do quanto você enxerga, você confunde isso daqui com a setinha indicadora dos programas, mas... Enfim. Falar um pouquinho dos ciclos dela. Eu achei muito bom. E também não tem muito segredo, né? A máquina praticamente só agita, enxerga, centrifuga e tal. Mas o ciclo algodão dela, ela tem molho automático, 30 ou 15 minutos. Aí tem aqui um tempo de lavagem bem longo. Tem o enxágue, centrifugação. A centrifugação dela aqui é bem longa também. E o enxágue extra, caso você queira utilizar. E uma outra coisa legal que um amigo meu também me fez prestar mais atenção nos detalhes dela é esses risquinhos aqui, essas bolinhas que são roxo. Em foto parece que é preto, preto ou cinza, mas é roxo, é bem bonitinho. O ciclo sintético dela, ele tem um tempo de agitação bom também. Ele faz spray na centrifugação do enxágue e na centrifugação final, que eu acho bem mais útil, porque no algodão aqui ela só faz na centrifugação final. E o ciclo delicado dela que é bem rapidinho. Eu não lembro se ele faz spray nas duas centrifugações ou só na final também. Mas esse daqui eu gosto de usar bastante de vez em quando. E embora ela não tenha possibilidade de selecionar a velocidade de centrifugação, eu gosto do jeito que ela é assim mesmo. Porque é muito mais provável, né, eu necessitar de um ciclo com agitação mais suave do que um ciclo com centrifugação mais suave. Que normalmente o que mais ferra com os tecidos, né, no quesito desgaste é a agitação da máquina. Enfim. Aqui, né, quando o enxágue extra tá ligado à máquina aqui, nesse risquinho é na teoria onde ela termina. Aí quando ele fica ligado, a máquina na teoria termina o ciclo. Eu acho que passa uns 30 segundos ou 1 minuto, ela dá mais uma avançadinha aqui e para no ponto certo para encher, agitar e centrifugar. E como dá pra ver, no painel dela ela não tem seletor de temperatura de água, porém ela tem válvula de entrada d'água dupla.
Eu nem cheguei a testar esse sistema para ver o que acontece, mas baseado nas minhas pesquisas e no que eu vejo em máquinas americanas que não têm seletor de temperatura, muito provavelmente ela deve fazer a lavagem com água morna e o enxágue com água fria. Mas tem algumas outras máquinas também que, dependendo do programa que você seleciona aqui, tipo muito suja, suja ou pouco suja, cada um deles acaba determinando a temperatura da água. Tipo, no muito suja é quente, no suja é morna, no pouco suja é fria. O que não é o caso dessa máquina aqui, porque se fosse assim, conforme eu fosse girando o botão, eu ia perceber uma diferença no barulho da válvula. Então eu acho que o sistema dela é encher sempre com água morna para lavagem e com água fria pro enxágue. Mas isso também não faz muita diferença, né? Que eu não tenho água quente aqui. E... é uma outra característica que essa máquina aqui que eu adoro muito e é uma característica que tá, acho que no sangue das máquinas da GE. A Filter Flu tem, as GE MAB, né, com painel digital, as que teve aqui no Brasil até sair de linha também tinham esse sistema e essa daqui não podia ser diferente. Ela tem interruptor na tampa, mas ela permite que a máquina encha de água com a tampa aberta, o que na minha opinião é uma coisa muito prática. Mas eu desativei esse sensor aí, porque eu gosto de ver a máquina trabalhando, então ela funciona aberta o tempo todo. Bom, acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Acho que daqui a pouco eu vou colocar a roupa para lavar nela, vou gravar um vídeo de ciclo completo, embora eu já tenha um, mas vou gravar mais um dela cheio até a boca. E, enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se tiverem mais dúvidas quanto a ela, né, sobre aquele negócio dos vídeos que eu mencionei, sobre o sistema mecânico, podem mandar aqui que depois eu procuro esses arquivos, esse conteúdo para vocês.